O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando, eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura, a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, filhos e filhas, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, toda segunda-feira nos lembramos e rezamos pelos nossos entes queridos, Padre Maurício Casimiro Costa, da Diocese de Umuarama, reitor do Propedêutico, bom pastor, aos seminaristas, nosso abraço carinhoso e as orações para que perseverem nesse caminho tão bonito, tão desafiador, mas tão necessário termos sacerdotes e santos sacerdotes. Sintam-se incluídos em nossas orações. Minha saudação a Dom Mamed. Padre Lucas Ruzic, que vem para a noite de louvor, é um prazer imenso, da comunidade Tabor de Cascavel, onde também temos televisão, e o arcebispo Dom José Mário, que inclusive hoje é aniversário natalício, já rezamos no programa e oferecemos esta missa. Nós estamos diante do Evangelho que apresenta de forma muito clara as negativas em relação à aproximação de Deus. A vinha é a humanidade, somos nós. Mas lembremos que o mundo e aquilo que vivemos não é nosso, não é nossa propriedade. Na verdade, somos administradores do mundo, e por sinal, o mundo anda muito mal administrado. Haja visto guerra, fome, miséria. Mas nós somos administradores também da nossa vida. A vida não nos pertence. Vivos hoje, um minuto depois não mais.
somos administradores. E Jesus, tendo consciência disso, e sabendo que Israel sempre é tido no Antigo Testamento como vinha, a vinha do Senhor, ele fala de muitos que Deus enviou para pegar os frutos da administração do povo de Israel. E todas as negativas foram citadas, pelo menos 3, lembram os profetas que foram enviados para corrigir, redimensionar, fazer com que o povo de Israel fosse um povo santo. Quando fala que Deus apartou o povo, separou, é assim que Ele faz com, inclusive, os santos. E assim Ele faz conosco, nos aparta não por sermos privilegiados, mas para zelar melhor da vinha. Então, o primeiro questionamento é: nós aceitamos a intervenção de Deus nas nossas vidas? Aceitamos os apelos de Deus, a voz de Deus, as correções de Deus em nossas vidas? O Evangelho, Jesus continua dizendo que depois de ter mandado muitos, e eles apanharam, foram mortos, quis Deus, se lembrarmos a primeira leitura de ontem, Deus bondoso, compassivo, misericordioso e fiel, quis Deus mandar seu Filho, Jesus Cristo. E o que fizeram com Ele? Por inveja, por ganância. Ele é o herdeiro. Se nós o matarmos, ficaremos com a herança. O que mostra do ser humano, e voltando ao próprio princípio da criação, Adão e Eva agiram por inveja e por soberba. A humanidade continua agindo por inveja e por soberba. Mataram o próprio filho. E nós sabemos disso. Quero refletir um pouco nesta linha de nossa rejeição a Deus, de nossa não permissão da ação de Deus em nossa vida, que pode ser consciente, pode ser inconsciente, pode ser voluntário e caso pensado. Nós podemos ser esse obstáculo. Vem a primeira leitura. A primeira leitura que, na verdade, é a segunda carta de São Pedro. E Pedro começa corrigindo algo que no século I e II foi uma heresia, que o ser humano por si só consegue se salvar. O gnosticismo. E Pedro começa corrigindo: não, ninguém por força própria consegue a salvação. É preciso se abrir a Jesus Cristo. Vamos lembrar agora do Evangelho. É preciso aceitar o Filho de Deus. A fé. Somos salvos, até a nossa própria conversão já é uma ação de Deus. Nós achamos, nós nos convertemos, nós nos santificamos. Que erro! Ninguém se auto-santifica e ninguém se salva. Nós seremos salvos em Cristo Jesus. E Ele dá algumas virtudes, e Ele cita 7 virtudes importantes do que é viver em Cristo. Pensando como administradores de nossa vida,
Vamos lembrar o que foi lido agora na primeira leitura. Virtude, sermos pessoas virtuosas. Conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor aos irmãos e caridade. Mas tudo isso brota, estas virtudes brotam de quem nos dá a virtude, Jesus Cristo. Por mais que uma virtude é um exercício humano também, mas o autor das virtudes vai dizer, Pedro, corrigindo essa visão de que sozinhos nos salvamos, sozinhos somos bons. Não, nós somos dependentes de Cristo, nós dependemos dEle, a nossa salvação procede dEle. A virtude é uma atitude constante. Exercitar a virtude, que é dom de Deus, nos dá coragem nas dificuldades. Uma pessoa que não se exercita na vida espiritual, isso é um exercício contínuo. Caiu, levante. Desanimou, reacenda no fogo do Espírito Santo. Coragem nas dificuldades. É o Senhor que nos dá. Depois, o conhecimento também é um dom de Deus. Conhecimento que é a abertura da nossa mente para as verdades de Deus. Ontem nós tivemos crisma aqui. O senhor arcebispo esteve com 26 crismandos. Nós estamos numa fase maravilhosa, 69 que se inscreveram para o catecumenato e começaram o processo sábado às 18 horas. Temos muita gente procurando esses sacramentos, mas este conhecimento que nos abre para compreender as coisas de Deus, muito mais do que inteligência. Se fosse assim, as pessoas mais inteligentes seriam as mais santas e fervorosas. Não é verdade. Não estou falando de inteligência cognitiva, estou falando de conhecimento das coisas de Deus. Ele fala da temperança, o autodomínio. Você vai entender muito bem o que é uma pessoa destemperada. É terrível conviver com uma pessoa assim. No mínimo desagradável. Uma pessoa destemperada, descompensada. Por traumas, não importa. Por problemas pessoais, por desgosto, por autossabotagem, não importa. Mas ninguém tem o direito de ser destemperado. O autodomínio é um dom de Deus, é um exercício humano e é necessário na vida cristã. O destempero nunca foi virtude. O autodomínio e a temperança nos vincula a Jesus Cristo. Jesus era um homem, não era destemperado. Não era um homem que não tinha autodomínio. Depois, a paciência. Pedro está dizendo hoje, outra virtude. Não entendamos isso como resignação somente. É muito pouco. Estamos fazendo a leitura de Jó. Não sei quem está acompanhando. Se perdeu 10 da manhã, tem 10 da noite. E hoje, por exemplo, a resposta de Jó: Senhor, eu te procuro e quero saber onde te encontrar.
Eu estou revoltado, diz ele. Mas eu quero falar contigo. Eu quero apresentar as minhas queixas. Eu quero encontrar um sentido da minha dor. Foi a leitura de hoje. Isso é muito forte. Achar um sentido de viver. Perceba que isso é virtude de Deus. Isso é sermos administradores da vinha. Administradores de nossas vidas. Nós não somos simplesmente reféns dos nossos desejos. Mas eu sou assim, eu sou destemperado, eu falo o que quero. Se eu não estou bem, todo mundo fica... Não, espera aí. Você tem esse direito, talvez, de fazer isso no seu quarto fechado e com a cortina fechada para não estragar a família. Agora, a partir do momento que você é sociável e você é comunidade, é igreja, bota freio. Aí que entra a vida virtuosa. Paciência não só como resiliência, mas como resistência nas oposições externas. Como é difícil a gente ter resistência. Resiliência, aquela impressão assim, não vai, não é não vai. A paciência não é vou aceitar como é, não. A paciência é serei resistente mesmo com grandes oposições externas. Mas para isso temos que saber onde queremos chegar. Temos que ter certeza do que buscamos. Pedro está falando isso. E ele está falando que isso provém de Jesus Cristo. Piedade. Piedade, outra virtude que a primeira leitura disse hoje. Que tem relação com Deus. E coloca o nosso coração em Deus, o centro de nossa vida, Deus. É isso que faz a piedade. Se o centro de nossa vida for o outro, vamos nos frustrar. Se o centro de nossa vida é a aceitação do outro, ficaremos à cata de aplausos, de confirmações. Mas a partir do momento que a virtude da piedade, e que é um dom do Espírito Santo, diga-se de passagem, nos coloca com o coração em Deus, tudo fica menos importante. O amor fraterno, fruto da intimidade com Deus, amor, que vai se desdobrar na caridade. Isso é administrar a vida. Isso é administrar o tempo que temos diante de nós. Portanto, nessas virtudes que Pedro fala hoje, que ele quer corrigir a comunidade, ele está nos corrigindo. E repito as virtudes, e já as expliquei. Uma vida virtuosa, um conhecimento das coisas de Deus, a temperança, a paciência, a piedade, o amor aos irmãos e a caridade. Que o Senhor nos ajude a viver assim. E sejamos bons administradores da vida e da graça. Amém.